Muita alegria estar com vocês todos aqui esta noite, neste momento festivo. Uma vez ao ano, tem sido no mês de novembro, já por vários anos eu tenho estado com vocês, eu tenho tido essa bênção e esse privilégio de estar com vocês. Vários anos os eventos foram em hotéis, Pirenópolis e diferentes lugares. E recentemente os irmãos mudaram um pouco a maneira de fazer para incluir mais irmãos, tornar o custo mais baixo também. E desde ontem nós já estivemos aqui para um grupo de casais que estão se comprometendo a cuidar de outros casais. E hoje à noite temos esta reunião geral. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu também quero dizer para vocês, tenho buscado muito, Senhor, sobre o que falar esta noite para vocês. E o Senhor me tocou para falar algo que eu nunca falei antes. Não é que a palavra não foi falada antes, é a maneira de abordar esse tipo de reunião. Hoje à noite eu vou falar uma palavra de uma maneira um pouco diferente do que normalmente faria numa reunião de casais. O que eu vejo, eu quero repetir o que o irmão Pedro Dom que tem falado, especialmente quando ele esteve aqui comigo. Eu estive com ele aqui em setembro, após a conferência internacional. E ele está falando isso em muitos lugares. É o sentimento nosso, que estamos na reta final. Vocês concordam com isso? Estamos na reta final e não temos mais muito tempo a perder. Eu sinto que vocês são muito, muito especiais. A região 1 é uma região muito abençoada. A região 1, como falei já muitas vezes, o Senhor tem usado para iniciar novas coisas. Tem havido coisas pioneiras que foram feitas aqui. E o Senhor sempre usou a região 1 para levar adiante a obra do Senhor. E hoje na vida da igreja nós estamos conscientes de que precisamos cuidar dos nossos irmãos em diferentes segmentos. Não é cuidar só da igreja de uma maneira geral. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens, adolescentes, das crianças. E temos cuidado sempre das crianças já há muitos anos. Estamos cuidando das irmãs, através do Ministério das Mulheres. Mas tem um setor, um segmento que é de extrema importância, que é dos casais. Para mim esse é o segmento mais importante de todos. A vida da igreja se compõe de famílias. E o núcleo das famílias são os casais. Quando as famílias estão bem, as famílias estão fortes, ou seja, quando os casais estão bem, os casais estão fortes, a igreja vai bem. E hoje nós estamos comprometidos diante do Senhor de multiplicar o testemunho do Senhor. Dar ao Senhor uma expressão aqui na terra. Porque sem dúvida, irmãos, vocês hão de concordar comigo que na vida da igreja nós temos a palavra do Senhor. Nós temos a revelação, nós temos o conteúdo. Muitos pastores, muitas igrejas evangélicas usam os nossos livros. E eles reconhecem que nós temos a palavra profética, temos o conteúdo, temos as riquezas de Cristo. E a nossa irmandade, o espírito de irmandade que há entre nós é ímpar, não tem nenhum igual, nenhum paralelo aqui na terra. Por exemplo, hoje à noite eu vi vocês, diferentes localidades chegando, esse espírito de irmandade, todo mundo se conhecendo, isso não tem em lugar nenhum. Lá na Estância tem uns eventos, a gente vai lá e vê, é cada um por si assim. Não existe esse sentimento de irmandade. Isso é algo que Deus nos deu. Isso é Filadélfia. Isso é Filadélfia. Isso só existe entre nós. E eu valorizo isso. E eu espero que você também valorize isso. O lugar que o Senhor nos deu é muito, muito especial. Mas tem uma área, queridos irmãos, na qual nós estamos devendo ao Senhor. Nós não estamos dando ao Senhor uma expressão adequada.
temos o conteúdo, mas nós não temos uma expressão adequada da plenitude do corpo de Cristo. E isso se dá quando nós crescemos em número. Sem dúvida, quando você vai para a estância Árvore da Vida, você vê aquele auditório cheio de irmãos, 4.000, 5.000, 7.000 irmãos, ali nós vemos uma expressão. E aquilo toca qualquer pessoa, aquilo impacta qualquer pessoa. E hoje, na vida da igreja, o Senhor está nos tocando, e as coisas estão acontecendo. Hoje, através da comportagem dinâmica, através do evangelismo dinâmico, orando na rua pelas pessoas, eu acho que nunca houve tantas pessoas convertidas como hoje. E as igrejas estão experimentando um crescimento. Os grupos familiares estão sendo reformulados, estamos, como é que eu vou dizer, dando mais vida, revitalizando os grupos familiares, para que se tornem grupos que se multipliquem, que haja o cuidado mútuo e se multipliquem. E no final de tudo, o nosso objetivo é que nas reuniões grandes, no serviço da igreja, haja um aumento de número. Por exemplo, hoje à noite, existe uma expressão aqui. Existe uma expressão. Olha, esse número de irmãos aqui é algo impactante. Eu olho para vocês, meu coração está bastante emocionado de ver vocês. E quando uma pessoa nova vem para o nosso meio, e vê uma expressão assim, com o amor, com a palavra, com o conteúdo, as pessoas são tocadas. E esse trabalho quem que vai fazer? Sim, irmãos, hoje nós temos o trabalho dos jovens, dos adolescentes, etc. Temos o projeto Avança Jovem, tudo. Mas, na verdade, para que a igreja possa crescer de uma maneira sólida, nós precisamos de casais sólidos. Então o Senhor hoje está chamando cada um de vocês, como casais. O tempo do fim está chegando, nós estamos nos preparando para o tempo do fim. Inclusive tem um livro que saiu, você está preparado para o fim? Nós estamos nos preparando e sabemos que a vinda do Senhor está muito próxima. Todas as coisas no mundo indicam isso. Situação socioeconômica, situação política, situação climática, situação tecnológica, tudo indica que o Senhor está voltando. Por que eu estou falando tudo isso neste momento? Para vocês entenderem o que nós vamos falar hoje à noite. Nós podemos gastar uma noite encorajando vocês a não brigar em casa, a amar, a cuidar isso. Nós falamos isso já muitas vezes. Podemos repetir a dose. Mas hoje à noite o Senhor colocou no meu coração para falar algo mais profundo para vocês. Algo mais profundo. Algo mais elevado. O Senhor quer levar vocês para um nível um pouco mais elevado. E levar vocês para algo mais profundo. O tema deste jantar palestra reflete isso. Qual é o tema? É casais ministros de uma nova aliança. Quando fala que vocês são casais ministros de uma nova aliança, já estamos num patamar diferente. Casais ministros são casais que têm uma visão. Eu vou falar da seguinte maneira: casais que têm um chamamento. Eu tenho certeza que praticamente todos vocês foram chamados. Se tem alguém que porventura não se sente chamado, como casal agora, você precisa ir diante do Senhor. Eu sei que individualmente muitos foram chamados, mas o objetivo desta reunião é que vocês como casais se sintam chamados. Isso faz a diferença. Muitas vezes o marido foi chamado, a esposa não. Outras vezes a esposa foi chamada, mas o marido não. O que nós queremos hoje à noite é que você como marido e esposa, vocês como casal, se sintam chamados. Uma vez chamados, Deus vai dar uma comissão para vocês. E esse comissionamento é para cada casal. Então vocês como casal precisam saber qual é a comissão, qual é a missão que Deus deu para vocês na igreja.
E essa comissão que Deus vai dar para vocês tem a diversidade. Não é todo mundo que vai receber a mesma comissão. Então o Senhor vai distribuir os dons, e através do exercício desses dons, esses dons vão se manifestar em ministérios. E quando esses ministérios que vocês têm forem exercidos dentro da igreja, dentro da vida da igreja, daí algo maravilhoso acontece, aparecem as realizações. Isso é que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. Essas realizações são as operações que fazem as coisas acontecer. Mas isso sucede quando os ministérios são exercidos dentro da igreja. Então você precisa receber a sua comissão da parte de Deus. Então, da parte de Deus é o chamamento e a comissão. Agora, da sua parte, você recebe a comissão e aquilo se torna a causa pela qual você vive. Hoje, todos os casais que estão aqui nesta noite precisam ter uma causa. A causa que o motiva todas as manhãs. Quando vocês saem da cama, vocês estão motivados. Você invoca o nome do Senhor, liga o interruptor e pum, 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 você vai lá. Mas aí que vem a palavra desta noite. As coisas vão ser fáceis? Não vão ser fáceis. É a era em que vivemos. Estamos numa batalha. Estamos numa corrida. E tudo vai tentar impedir você de cruzar a linha de chegada. Então hoje à noite, mais do que nunca, nós precisamos entender que somos casais aqui, sim, individualmente, casal A, B, C, D, etc., mas juntos, nós somos um casal coletivo, para todos cruzarem a linha de chegada. Um casal ajudando outro casal a correr essa corrida. Daí tropeça, cai, vamos, o casal levanta e vamos correndo, daí todos têm tribulações, todos passam por dificuldades, nós vamos ver isso. Esse é o preço que se paga pelo ministério da Nova Aliança. O ministério da Nova Aliança está em 2 Coríntios. E Paulo deixa bem claro, e nós vamos ver pela palavra, que o caminho não é fácil. Então, da sua parte, você recebe a comissão de Deus como causa. E da sua parte, você detecta, você identifica os dons que você tem. Daí vocês como casal precisam assumir o compromisso diante do Senhor, de desenvolver esses dons. Aí, irmãos, vem a questão do crescimento. Eu acho que já basta o tempo de nós sermos casais infantis. Deus hoje precisa de casais maduros, casais que estejam dispostos a se sacrificar. Casais que estejam dispostos a dar a vida pelos outros. Cristo deu a vida dele por nós. Nós amamos os irmãos e queremos dar vida pelos irmãos. Estamos na vida da igreja há bastante tempo já, alguns mais, outros menos. Mas eu creio que já temos maturidade suficiente para assumir uma posição mais firme diante do Senhor. Daí eu quero usar os 3 termos que nós temos usado recentemente. O Senhor busca hoje na igreja, de uma maneira muito definitiva, e eu sinto isso. Não é mais casais em geral, que amem o Senhor, querem servir o Senhor. Não, hoje o Senhor está buscando casais engajados. Casais compromissados, comprometidos, que estejam dispostos a assumir o compromisso diante do Senhor. Assinar um termo de compromisso com o Senhor. E casais focados. Focados. O que o inimigo quer fazer conosco é tirar o nosso foco. Você se envolve com isso, com aquilo, e assim por diante. E você se distrai e no final não consegue fazer nada direito. Hoje precisamos ser focados. Vocês como casais precisam definir diante do Senhor em que vocês querem focar. Como casal, como vocês querem servir na igreja. E claro, irmãos, eu particularmente quero convocar todos vocês, como casais, a se multiplicar, ganhar outros casais. Alguns de vocês vão ganhar um casal, outros vão ganhar 2, 3 casais. Mas não é fazer isso sozinho.
é fazer esse trabalho juntos. Formar núcleos de casais, redes de casais, 2, 3 casais, afins. Você tem afinidade, vocês têm uma história juntos, vocês 3 se juntam, vocês 3 casais se juntam, e juntos vocês formam uma rede, como uma rede de pesca, para capturar outros peixes. E vocês ganham 1 casal, 2 casais. Então são 3 casais da igreja ganhando 2 casais. 2 casais da igreja ganhando 1 casal. 3 casais da igreja ganhando 1 casal. E assim por diante. E assim com o tempo, esses casais novos integram a sua rede. E esses casais novos conhecem muitos peixes. Eles vão puxar a rede e os peixes vão entrar. Isso vai trazer um momento glorioso para a igreja. Eu sinto, irmãos, que nós precisamos nos engajar, nos comprometer e nos focar nisso. Bom, essa é a nossa meta. Mas o caminho é fácil? Não, o caminho é muito árduo. Muito árduo. Não vou dar tapinha nas suas costas dizendo, oh, fica tranquilo, vai ser tudo normal. Não, eu vou dizer para vocês, o caminho vai ser difícil. E é difícil. Vocês estão na vida da igreja há muito tempo, vocês sabem do que eu estou falando. A vida da igreja é diferente de qualquer outro lugar. Outro lugar você vê multidões, multidões. Quantas pessoas passaram aqui no nosso meio já? Milhares passaram no nosso meio. Mas não ficaram, porque sentiram que aqui a porta é estreita e o caminho é apertado. Claro, nós tivemos nossas falhas, estamos corrigindo hoje. O irmão Pedro tem falado e eu concordo com isso. Que nós nunca vamos ser um movimento de massas, de multidões, milhões, assim, de maneira mais fácil. Não. Mas por outro lado também, nós não podemos tomar isso como desculpa, como pretexto, para dizer, nós somos sempre seu pequeno rebanho. Vamos ser uns poucos, o Senhor não quer qualidade, não quer quantidade. Não, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja salvar os milhões de pessoas que estão entrando no lago de fogo todos os dias. E hoje, o espectro, o leque, aumentou. Está pegando jovens, adolescentes que se suicidam a todo momento. Nós precisamos hoje de famílias fortes, casais fortes, com filhos fortes, para fazer frente a essa corrente. Tivemos recentemente, eu gostei demais do tema, os irmãos foram muito felizes, Deus inspirou os irmãos. O tema da última conferência de jovens que houve aqui no DF foi contra a corrente. E nós precisamos ser casais contra a corrente também. Então vou ler alguns versículos com vocês. Vamos ler Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Todo mundo quer uma porta larga, todo mundo quer um caminho espaçoso, uma vida fácil, uma vida cristã fácil, cheio de promessas que prometem aí, é o que todo mundo busca. Mas é o caminho que leva para a perdição. Perdição aqui para cristãos não é perdição eterna. É a perda do reino, do galardão. Pode fazer um monte de coisas. Fazem parte daquela categoria. Também de Mateus 7, em que muitos fizeram muitos milagres, profetizaram em nome do Senhor, expulsaram demônios. No final o Senhor fala, não conheço vocês. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O objetivo desta noite é fazer com que todos vocês sejam esses poucos. Irmãos, o caminho nosso é um caminho apertado, e a porta é uma porta estreita. Eu acho que vocês sabem através da experiência de vocês. E vocês sabem que a vida de vocês, nossa vida, nosso casamento, nossa vida de casados, também não é fácil. É um casamento maravilhoso, mas temos muitas tribulações.
tribulações de todo tipo, sofrimentos de toda espécie, sofrimentos por causa do corpo de Cristo, sofrimento por causa dos irmãos, sofrimentos por dificuldade de servir na igreja juntos, sofrimentos por problemas financeiros, sofrimentos por problemas da nossa empresa, no nosso trabalho, ou desemprego, sofrimentos por enfermidades. Minha esposa e eu entramos nessa área agora. Talvez muitos de vocês já sabem, minha esposa, 6 meses atrás, detectou nódulo no seio. Depois de muitos exames, tudo, finalmente, os irmãos conseguiram para nós fazer pela Unicamp, e anteontem veio a notícia: o tumor é maligno. Então agora não sabemos ainda como é que vai ser o tratamento, a médica ainda está de férias, não voltou ainda. Então fica essa parte da ansiedade. Então a gente tem que parar? Não, nosso caminho tem que continuar a corrida. E eu aprecio e valorizo e agradeço as orações de vocês. É isso que nos sustenta. Não tem ninguém que é imune, isento. Todos nós somos passíveis desses sofrimentos. Mas é isso que produz os vencedores. É nessas oportunidades que nós vemos o amor na igreja, o amor do corpo de Cristo. E dessa vez, vendo para cá, recebi muitas palavras de encorajamento pelas redes sociais, muitas palavras de encorajamento, orações. Isso eu falei para os irmãos, eu me sinto seguro na igreja, eu me sinto amparado na igreja. Ah, mas você é um irmão de frente, mas eu sou humano também. Paulo demonstrou em 2 Coríntios a sua humanidade, a sua vulnerabilidade. Ele era passível de sentimentos como qualquer outro. Mas a única diferença é que Paulo vivia no Espírito. E nós precisamos ser esses casais que vivem no Espírito. Diante de todas essas questões, irmão, da visão que nós temos, do chamamento que nós temos, da causa que nós estamos defendendo, irmãos, aqueles probleminhas pessoais, picuinhas, as brigas familiares, irmãos, perdem a importância. Por isso que hoje à noite eu não estou dizendo que não é necessário, às vezes é necessário focar, falar um pouco dessas questões, mas hoje à noite, por causa do tempo que nós temos, que é escasso, eu quero focar em coisas de maior importância, esperando que vocês, ao verem esses assuntos de maior importância, as coisas corriqueiras, vocês consigam superar através do Espírito que vocês têm. E vocês possam ver por que Deus chamou vocês. Por que Deus convocou vocês? Por que nós fazemos parte das fileiras do exército do Senhor? Nós não somos aquele exército persa. Nós somos o exército dos... Como é que é? Espartanos, os 300. O exército persa estava cheio de quê? Aqueles soldados contratados, chamam o quê? Mercenários. Nós não somos mercenários. Nós somos soldados comprometidos com o Senhor. E estamos engajados, estamos focados. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer. Primeira coisa hoje à noite que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos numa porta estreita e o caminho é apertado. E nós queremos levar o maior número de pessoas a passar por essa porta estreita. E optar pelo caminho apertado. É o caminho que vai nos levar à vitória. Vai nos levar a ser vencedores. Romanos 8:17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Essa é a visão que nós temos, é a nossa meta. Romanos fala de pecadores que foram salvos e se tornaram filhos de Deus. Mas no primeiro estágio, esses filhos são filhos tecnon, filhos imaturos, filhos crianças. Mas com o crescimento de vida, através da vida da igreja, esses filhos se tornam filhos ruiós, filhos maduros. Mas esse ainda não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é o que está no versículo 17 do capítulo 8. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Deus quer fazer de vocês, quer fazer de mim, herdeiros. Herdeiros para reinar, para herdar o reino de Deus.
herdeiros de Deus, Deus quer nos fazer herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí vem, irmãos, a frase final. Não tem como escapar. Esse é o caminho apertado e a porta estreita. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quem quer ser glorificado? Todo mundo quer ser glorificado. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Inclusive existem aí os lemas: pare de sofrer. Mas não tem jeito, irmãos. Esse é o caminho que o Senhor nos deu. Jesus Cristo, Filho de Deus, sofreu. Os apóstolos sofreram. O Watchman Nee sofreu. O irmão Witness Lee sofreu. O irmão Dong sofreu. Não, irmão, não tem como escapar. O caminho da vida é de sofrimento, mas também é de glória. Também é de gratificação. Aí, na própria vida, nós podemos ver o que Deus preparou para aqueles que o amam. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso nós vamos ver na própria vida aqui. Mateus 24, versículos 13 e 14. Todos os versículos, irmãos, eu compartilho para vocês no contexto de casais. Aqui não é experimentar essas coisas sozinho, é experimentar como casal. Minha esposa e eu tivemos um percurso já bastante longo. Tivemos momentos de alegria juntos e muitos momentos de tristeza juntos, que nos levaram a amadurecer, que selaram mais ainda o nosso vínculo, tornou nosso relacionamento, nosso amor mais sólido. Deus não quer coisas superficiais. A tendência no mundo hoje é a superficialidade, o imediatismo. Deus quer algo mais profundo. Por isso que eu falei, irmãos, nesta noite quero levar vocês para um patamar mais elevado. E também para um patamar mais profundo. Por que eu falo isso? Porque Efésios 3 fala das dimensões de Cristo. A largura, o comprimento, daí fala da altura e da profundidade. Então vamos ler Mateus 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então cuidado, queridos casais, não deixem o seu amor se esfriar. O amor entre marido e esposa, entre esposa e marido, o amor de vocês como casal para com a igreja, para com os irmãos, e também o amor de vocês para com Deus. Não deixem se esfriar. Esse é o objetivo da iniquidade que se multiplica, que é o que antecede a vinda do anticristo. Daí versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. O objetivo da palestra dessa noite é fazer os 175 casais que estão presentes na noite serem casais que vão ser salvos. Não só isso, e vocês serem um fator de influência, os influenciadores que vão levar muitos outros casais a serem salvos. Essa é a nossa missão aqui na terra, é uma missão de resgate, de resgatar as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então vamos ler também agora, irmãos, 1 Coríntios 9, 24. Coríntios 9, 24. Aqui fala da nossa corrida. Então todas essas são palavras recentes, inclusive é o tema do alimento diário na semana passada e esta semana. Não sabeis vós que todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? A nossa corrida é diferente, a nossa corrida não é a corrida das Olimpíadas em que um só leva a medalha. A nossa corrida é uma corrida coletiva. É todos nós como os casais correr juntos para cruzar a linha de chegada. E estamos aqui para ajudar uns aos outros. 175 casais vão ter um efeito tremendo nesta região. Se nós estivermos engajados, comprometidos e focados, nós vamos poder levar centenas de outros casais a cruzar a linha de chegada. E esse é o nosso objetivo. Correi de tal maneira que o alcanceis. Precisamos correr desse jeito. Vamos ler Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós,
Isso é o patamar mais elevado. Esse é um patamar mais profundo. É sofrer pelos irmãos. E quem vai sofrer pelos irmãos? Só quem tem mais vida. Numa família, uma criancinha não sofre. Quem sofre são os pais. É a mãe que cuida da criança. Eu sinto que vocês já estão num patamar diferente. Deus quer usar vocês para ajudar outros, para servir. Esse é o verdadeiro serviço. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Aí vem uma frase, eu amo esse versículo. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Como assim? Eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Será que Cristo não sofreu tudo o que tinha que sofrer? Será que aquelas pessoas que pagam penitências, que se autoafligem, estão corretas? Eu tenho que sofrer mais? Será que Cristo não sofreu tudo o que tinha que sofrer? Aí vem a revelação. Os sofrimentos de Cristo são de duas categorias. A primeira categoria são sofrimentos para realizar a nossa redenção por nós. Para obter o perdão dos nossos pecados, para obter a nossa justificação e a nossa reconciliação. Isso tudo Cristo fez através da sua cruz. É o ministério terrenal do Senhor, quando Ele estava aqui na terra. E quanto a esse tipo de sofrimento, para obter a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a justificação e a reconciliação, não tem mais nada que você e eu possamos contribuir ou acrescentar. Quando Cristo expirou na cruz, Ele falou, está consumado. Ele concluiu tudo, não tem nada, nem um pontinho, nem um tio que você possa acrescentar. Seria heresia falar que você vai completar o que resta das aflições de Cristo para a nossa salvação. Mas não tem só essa categoria de sofrimentos. Existe uma segunda categoria de sofrimentos. São sofrimentos de Cristo por causa do seu corpo. Quanto à sua redenção, Cristo já está sentado à destra de Deus. À destra da majestade nas alturas. Ele já se assentou. Já foi entronizado e se assentou. Mas no que diz respeito à edificação da igreja, a favor do seu corpo, Jesus não está sentado, Jesus está de pé ainda. Foi o que Estevão viu. Quando Estevão olhou para os céus, ele viu um parecido com o Filho do Homem de pé. Nesta noite, tenho certeza absoluta, Jesus Cristo olhando para esse salão está de pé. Suprindo você. Comissionando você. Levando você a se engajar, a se comprometer, a focar. E esse Jesus que João viu em Apocalipse não estava sentado. Tinha vestes talares, era como um sacerdote, e ele andava no meio dos candelabros de ouro. Ele estava de pé. Então é diferente. Quanto à redenção de Cristo, não tem mais nada que você e eu possamos sofrer. Basta invocar o nome dele e aceitar. É pela graça que nós somos salvos. Mas, no que diz respeito à edificação da igreja, a favor do seu corpo, graças a Deus, é um privilégio. Nós podemos fazer parte, nós podemos participar dos sofrimentos de Cristo a favor do seu corpo. E esse sofrimento a gente sofre aqui, fala em Colossenses 1:24, nós sofremos na nossa carne. Você sente a dor para cuidar de irmãos, cuidar de casais. Você sente a dor. E quando você quer amar o Senhor, servir o Senhor, você sofre ataques do inimigo na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Então, isso é um sofrimento, mas é a favor do seu corpo. Isso é um privilégio. Graças a Deus. Vamos ler também Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira
que nos está proposta. Eu vou explicar essa palavra, eu preciso explicar porque, infelizmente, muitas vezes a língua portuguesa, as palavras perdem o sentido com a evolução da língua. Propor aqui tem outro significado. Eu quero propor algo para você. Na verdade, propor quer dizer, eu quero colocar algo na sua frente para você considerar. Isso significa proposta. É propor, colocar diante. Então a carreira que nos está proposta, não é que Deus está propondo uma corrida para nós. Não, Deus está colocando diante de você e de mim, como casais, uma corrida. E nós precisamos olhar para frente e correr essa corrida que está à nossa frente. Daí vem a palavra de Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam. Você não pode correr para trás. Então você vai esquecer tudo que passou? Não, não é isso. É não viver no passado. Mas o que você experimentou no passado, o seu legado, a sua história, isso faz parte da sua vida. Isso traz experiência, maturidade para você. Leva você a poder servir de uma maneira mais adequada. Mas hoje a nossa atitude é olhar para frente. Como casais aqui, ministros da nova aliança, nós precisamos olhar para frente. Com todas as experiências que o Senhor nos deu. De sofrimentos, de alegrias, de tudo. E avançar. E precisamos entender que nós não chegamos. Mas estamos a caminho. Então nós precisamos esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as coisas que diante de nós estão. Queridos irmãos, neste momento, eu quero ler para vocês 2 Coríntios. O Senhor colocou esse versículo no meu coração todo esse tempo e eu quero ler para vocês. Para mostrar que essa é a nossa vida, como ministros da nova aliança. Isso não vem barato. Se você quer ser um casal ministro da nova aliança, esse é o preço que você precisa pagar. Então já vou de início definir o que é o ministério da nova aliança. O ministério da nova aliança é formado da seguinte maneira. É um ministério formado das riquezas de Cristo. É um ministério formado das experiências da riqueza de Cristo. Como casais ministros da nova aliança, nós precisamos juntos, e é para isso que nós temos a vida da igreja, nós precisamos experimentar as riquezas de Cristo. Precisamos experimentar as riquezas insondáveis de Cristo. Precisamos buscar, junto com o cônjuge, com o marido e a esposa, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Você pode fazer isso como casal. E quando estamos juntos, na vida da igreja, vários casais, muitos casais juntos, nós experimentamos uma dimensão maior das riquezas de Cristo. Então, o que nós estamos dizendo, queridos irmãos, é que o ministério da nova aliança é formado e produzido pelas experiências das riquezas de Cristo. Mas, não é só isso. Essa experiência das riquezas de Cristo precisa de uma sustentação. Para ser algo sólido. Eu falo isso porque, irmãos, às vezes nós achamos que estamos desfrutando Cristo, mas a gente só consegue desfrutar Cristo em certas condições. Quem estudou química no colégio? Quem estudou? Muitos estudaram e esqueceram já, né? Daí fala assim, essa reação acontece no CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Então a gente só consegue desfrutar Cristo a 25 graus centígrados e a uma atmosfera de pressão atmosférica. Quando a pressão aumenta, já não consigo desfrutar. Já reclamo, já não dá mais, já desisto, já não corro mais. A gente conhece muitos irmãos assim, e muitos de nós passamos por essas fases. Mas eu espero que o Senhor já nos tenha levado, irmãos, a ter superado essa fase. Paulo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em escassez, em fartura, em fome, etc, etc. Em abundância. O nosso desfrute de Cristo como ministro da nova aliança não pode
como casais ministros da nova aliança, não pode estar condicionado às condições externas. Nós que fazemos, determinamos as condições, e não as condições que determinam o nosso estado. Então nós precisamos aprender a desfrutar o Senhor. E isso requer, irmãos, uma maturidade. Eu quero, junto com a minha esposa, eu quero que vocês também, juntos como casais, avancem para isso. Isso é estabilidade. Isso torna a igreja estável. Senão a igreja vai ser que nem bolsa de valores. Sobe, desce, sobe, desce. O dólar sobe, desce, sobe, desce. Não, nós temos que ser estável. Não importa quais sejam as condições, o meu desfrute de Cristo não está fundamentado nas condições externas. Daí, eu vou agora concluir a definição do ministério da nova aliança. O que é o ministério da nova aliança? É a experiência. O ministério da nova aliança é formado e produzido pelas experiências das riquezas de Cristo, mas agora com uma sustentação. Que sustentação é essa? É mediante, primeiro, os sofrimentos. Não tem como evitar os sofrimentos. Os sofrimentos é que tornam nossa experiência de Cristo real. Real. Isso é em todo o meio cristão. Os cristãos maduros são os cristãos que sofreram. Se você olhar na Bíblia, Paulo fala de sofrimentos, Pedro fala de sofrimentos, Tiago fala de sofrimentos, João fala de sofrimentos, e Jesus mesmo sofreu. E vocês todos sofreram. Eu conheço o testemunho de muitos de vocês. São inspiradores. A vida de vocês me inspiram. Ver como vocês passaram pelas dificuldades, conseguiram superar através da vida. Então, o sofrimento é o que traz a glória. Eu tenho uma notícia alegre para dar para vocês. A minha filha Elizabeth, tem 3 filhos, tenho 3 netos. E agora o meu filho mais velho, Davi, esposa Mariana, estão tentando ter filhos há bastante tempo. Não conseguiram, ainda fizeram um tratamento em Ribeirão Preto e Deus os abençoou. Vão ter gêmeos agora. O sofrimento da Mariana, ela é pequenininha, vai ser dobrado. Ter filho é maravilhoso. A maternidade, a gestação é uma coisa maravilhosa. Gerar filhos. Mas é sofrimento, não tem como evitar. Passar no vestibular é maravilhoso, poder entrar numa faculdade. Mas tem que estudar, é sofrimento. Ter uma empresa bem sucedida é maravilhoso, mas sofre muito. Tudo na vida que tem algo assim gratificante requer sofrimentos. Não estamos pregando sofrimentos. Tampouco eu vou pedir para vocês orar, Senhor, já que é assim, me dá mais sofrimentos. Por favor, nunca orem desse jeito. Se possível, vamos orar para o Senhor diminuir nossos sofrimentos, mas o Senhor não vai eliminar, não. Não peçam por sofrimentos. Os sofrimentos que o Senhor dá para nós já são suficientes e às vezes a gente mal consegue aguentar. Mas uma coisa é certa, o Senhor não vai dar sofrimentos acima do que nós podemos suportar. A palavra nos garante isso. Então vamos ler. Aqui. Bendito, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Eu quero que vocês prestem atenção. Tem 2 palavras que vamos repetir, sem parar. Paulo não se cansa de falar dessas palavras, isso mostra a importância dessas 2 palavras, desde o versículo 3 até o versículo 7. Tribulação, sofrimento, a mesma palavra, e consolação, que na verdade no grego é encorajamento. Esse par é o par que vai acompanhar vocês como casais ministros da nova aliança.
Vocês vão ter de passar por sofrimentos, porque Deus quer levar vocês a amadurecer, a crescer, ter solidez, ter conteúdo. Vocês vão passar por sofrimentos, mas Deus vai encorajar vocês. Então fala aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus por um lado, mas Ele também é Pai. Como Pai, Ele é o Pai de misericórdias. Ele olha para você com compaixão, cuida de você com compaixão, com misericórdia. Ele vai cuidar de você. E como Deus, Ele é aquele que tem poder, é o Deus de todo encorajamento. Aqui fala toda a consolação, então estou lendo Deus de todo encorajamento. Como Deus, com poder, Ele vai empoderar você e vai encorajar você. E vocês vão superar todas as dificuldades. Eu sei que muitos de vocês passaram por sofrimentos e superaram. Sofrimento de tudo que é tipo. Alguns de vocês estão no meio de sofrimentos. Alguns de vocês estão entrando em sofrimentos. Não tem como evitar. Mas nós somos uns com os outros. Estamos orando uns pelos outros. Você não está sozinho. Como neste momento minha esposa e eu também sabemos que nós não estamos sozinhos. Estamos todos juntos. TMJ. Estamos juntos. É Ele que nos encoraja, eu já vou ler da maneira certa. É Ele que nos encoraja em toda a nossa tribulação. Para podermos, eu vou ler como deve ser, tá, irmãos? Você acompanhe, tá ali? Isso, você lê como, você acompanha, tá? Eu vou ler como deve ser, para mostrar que Paulo não tem vergonha de repetir, não. É Ele que nos encoraja em toda a nossa tribulação, para podermos encorajar os que estiverem em qualquer tribulação, com o encorajamento com que nós mesmos somos encorajados por Deus. Não para de falar de tribulação, encorajamento, tribulação, encorajamento. É Ele que nos encoraja em toda a nossa tribulação. Para quê? Não é só para passar por sofrimento. Para equipar você, para você ser um ministro da nova aliança, para vocês como casais poderem encorajar outros, que certamente vão passar também por tribulações. Mas encorajar de que jeito? Com o encorajamento com que vocês mesmos foram encorajados por Deus. E a palavra tribulação aqui no grego é tlipsis. Tlipsis, que quer dizer o quê? Quer dizer prensa, quer dizer pressão. Você sabe o que eu estou falando, né? Quer dizer sufoco. É a palavra mais falada hoje. Como é que está, irmão? Que sufoco. Está todo mundo no maior sufoco. Falta de tempo, problema de saúde, problema financeiro, problema na empresa, horário de trabalho, sufoco. Opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. É a mesma palavra, tlipsis. E nesse momento que Deus nos encoraja. Versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo, eu vou ler como deve ser, transbordam para nós. Essa tradução aqui não está boa. Fala assim, se manifesta em grande medida a nosso favor. Não tem nada a nosso favor, é contra nós. Transbordam para nós. Os sofrimentos transbordam. Os sofrimentos de Cristo. Aí faz a diferença. Os sofrimentos aqui não são sofrimentos quaisquer. São os sofrimentos que Cristo sofreu. E eu sinto que é um privilégio poder fazer parte, tomar parte dos sofrimentos que Cristo teve. Por causa do seu corpo. Então, porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam para nós, assim também o nosso encorajamento transborda por meio de Cristo. Sofrimentos transbordam, mas o encorajamento também transborda. Mas está vendo, irmãos? É ou não é estreita essa porta? É ou não é apertado o caminho? Quem ainda quer entrar pela porta estreita? Sim, verdade? Vocês estão muito estranhos. Todo mundo está querendo fugir da porta estreita. Quem quer andar no caminho apertado? Somos pessoas estranhas. Mas se somos atribulados, versículo 6, é para o vosso encorajamento e salvação. Se somos encorajados, é também para o vosso encorajamento. Uau! Quando um casal sofre na igreja, é para o encorajamento de todos. E quando o casal é encorajado, todo mundo também é encorajado. Estamos juntos, irmãos. O qual se torna eficaz
suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. São os mesmos sofrimentos que os apóstolos padeceram. A nossa esperança a respeito de vós está firme. Então os apóstolos têm uma esperança firme nos irmãos que passam por esses sofrimentos, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, certamente os sereis também do encorajamento. Então eu quero encorajar você hoje à noite. Eu sei que muitos de vocês estão passando por tribulações, sofrimentos, aflições, sufoco e assim por diante. Aguentem firmes, porque o encorajamento também está aqui. E vamos todos avançar juntos. Daí quando a gente supera, passa, atravessa a fase de sofrimento, olha para trás e a gente fala, obrigado, Senhor. Agora seria triste olhar para trás e ver que a gente não ganhou nada. E como Deus nos ama, nós vamos ter que repetir a dose. Essa palavra, irmãos, não é uma palavra superficial. Essa não é uma palavra comum. Todo mundo gostaria de ouvir uma palavra só de consolo, mas hoje à noite Deus quer que eu fale uma palavra assim de sólida para vocês. Deus quer levar vocês para o próximo nível. Então, o ministério é formado e produzido pelas experiências das riquezas de Cristo, mediante os sofrimentos. Não só isso. Segundo, mediante as pressões que nos consomem. Essas pressões consomem o nosso homem exterior. E terceiro, mediante a obra aniquiladora da cruz. Então, 3 itens dão sustentação para as experiências das riquezas de Cristo que formam em nós e produzem em nós o ministério da nova aliança. Os sofrimentos, as pressões que nos consomem e terceiro, a obra aniquiladora da cruz. Por isso que em 1 Coríntios nós vimos que Paulo fala, não quero saber de nada a não ser Cristo e este crucificado. Com o tempo a obra da cruz aniquila todas as coisas da nossa vida da alma, todas as coisas naturais. E as pressões consumidoras nos levam a depender mais do Senhor. E os sofrimentos levam a amadurecer mais. Bom, irmãos, eu vou continuar a leitura para encorajar vocês. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo aqui confidencia aos coríntios. É o único livro que eu sei que Paulo abre a sua vida para eles. Conta experiências particulares, confidenciais. O que ele sente no coração, o conflito que ele sente, o mal-estar que ele tem, até, entre aspas, a raiva que ele sente por ser tratado de certa maneira. E conta as experiências íntimas. No meio da sua narrativa, no meio do seu encorajamento, ele conta experiências pessoais dele. Ele fala, irmãos, não quero que vocês ignorem. Quando a gente estava na Ásia, veio uma tribulação tremenda sobre nós. E foi acima das nossas forças. Nós não aguentamos, não. Foi acima das nossas forças. Puxa, Paulo fala assim? Você já sentiu isso, querido irmão, querido casal? Às vezes você passa por situações, você, Senhor, eu não vou sobreviver. Está acima das minhas forças. Quando fala assim, irmãos, é de todo tipo de sofrimentos. Sofrimentos físicos, enfermidades, sofrimentos financeiros, sofrimentos de serviço, de mal entendido com os irmãos. Às vezes é porque você é atacado, você foi atacado na igreja. Foi até caluniado na igreja. Eu sofro tudo, mas se os irmãos falam mal de mim, isso não aguento não. O irmão Dong sofreu isso. Falaram mal dele direto. Caluniado e assim por diante. Também me caluniaram. E eu, na minha natureza, eu quero me defender. Queria me defender. O irmão Dong falou, não, ninguém vai se defender. Deixa eles falar. Então, Paulo, mas só que a experiência de Paulo era algo que levou a vida dele. Havia risco da vida dele. Então ele falou, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Até da própria vida. Você acredita nisso? Paulo perdeu a esperança da vida dele. Ele achava que não tinha mais
esperança para ele. Puxa, é realmente o extremo. Em outras palavras, eu queria morrer. Você já chegou a esse ponto? Senhor, eu vou falar, confidenciar algumas coisas para você. Chegou um momento, irmão, teve momentos na vida do irmão Dong. Eu ouvi o irmão Dong orar, Senhor, me leva, porque não aguento mais. Na privacidade do quarto do hotel, ele orou daquele jeito. Muitos poucos sabem disso. Ele era um verdadeiro apóstolo, foi que nem Paulo. Não aguentava mais. Mas quando chegava o momento da reunião, ele se recompunha, ia para a reunião e compartilha alegremente. Isso é um ministro da nova aliança. A vida que nós temos é de ressurreição. Daí fala assim, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ele já se considerava morto. A sentença aqui no grego é resposta de morte. Ou seja, ele se perguntava, junto com Silas, junto com os outros companheiros, qual é a solução? Tem saída? E por todos os lados, tanto da parte de Deus como do lado dos homens, a resposta foi, não vai ter saída, vocês vão morrer. Mas daí olha só o resultado. E é esse resultado que eu quero para mim, para minha esposa e para vocês. Tudo isso que Deus fez é para produzir algo. Produzir um ministro da nova aliança sólido. Só que Paulo não era casado. Hoje, estamos falando isso para casais. Contudo, já em nós mesmos tivemos a resposta de morte. Para quê? Para quê? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu posso estar morto, a sentença é de morte, mas eu tenho um Deus que ressuscita os mortos. Não importa a situação em que você e eu estejamos esta noite. A sua situação pode ser de morte, mas creia que como ministro da nova aliança, Deus vai ressuscitar você dos mortos. Porque é do interesse dele que vocês como casais, sejam ministros da nova aliança. O qual nos livrou no presente, nos livrou no passado e nos livrará no presente, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos no futuro. Livrar de quê? De tão grande morte. Deus não prometeu que vai livrar você dos sofrimentos. Deus não prometeu que vai livrar você das tribulações, mas Deus promete que vai livrar você da morte. Porque Ele quer produzir vida em vocês. Paulo orou 3 vezes ao Senhor. Aquele espinho na carne dele trazia muita tribulação para ele. Ele orou ao Senhor 3 vezes. Tira de mim esse espinho. As 3 vezes Deus respondeu para ele, o quê? A minha graça te basta. Jesus também orou 3 vezes. Jesus, o Filho de Deus, orou ao seu Pai. Orou ao Pai 3 vezes no jardim. Pai, se possível, Pai, tudo é possível para ti. Se possível, passa de mim esse cálice. Arranja outro jeito de salvar a humanidade. Está duro demais para mim. Passa de mim esse cálice. 3 vezes orou, mas Deus também não atendeu. Então Deus não necessariamente, estou dizendo que Deus não livra das tribulações, não. Às vezes Deus livra das tribulações. Quando vê que você está pronto para se romper, você vai partir, você não tem, daí Deus te dá uma trégua, te alivia. Mas com certeza Deus vai te livrar da morte. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar nossa leitura? Vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18. Quem são os ministros da nova aliança? Quem são vocês como casais de ministros da nova aliança? Você tem que perceber que vocês são vasos de barro. Então Paulo fala, temos porém este tesouro em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus. Deus quer que você experimente o poder dele. Por isso que eu falo que Deus quer levar vocês como casais a ter uma experiência no próximo patamar. Algo mais profundo. Deus quer que você experimente a excelência do poder dele.
Eu quero essa experiência, você não quer? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí vem um monte de pares, de experiências, de contrastes. Isso, irmãos, é o que caracteriza um ministro da nova aliança, como casais. Vocês podem experimentar isso juntos. Em tudo somos atribulados. Não quer dizer que nós não vamos passar por tribulação. Nós vamos ser atribulados sim, porém não angustiados. Eu vou ser atribulado, mas não vou ser angustiado. Eu vou ficar perplexo. O que está acontecendo? Mas não vou ficar desanimado. O ministro da nova aliança, um casal ministro da nova aliança, pode ficar perplexo, não sabendo o que está acontecendo, mas nunca vai desanimar. Perseguidos, a situação persegue você, o inimigo persegue você, os ataques perseguem você, porém não desamparados. Você não está desamparado, Deus está contigo. Deus está comigo. E os irmãos estão com vocês. E os irmãos estão comigo, conosco. Não desamparados. Jesus prometeu, Deus prometeu, nunca jamais te abandonarei. Nunca mais jamais te desampararei. É a promessa do Senhor. Olha, o último, para mim é o mais forte de todos. Abatidos. O ministro da nova aliança fica abatido? Fica! Às vezes eu estou com a cara assim, os irmãos, alguns irmãos mais íntimos falam, irmão Ezra, o que está acontecendo com você? Parece abatido? Estou mesmo. Tive uma experiência, estou abatido. Ouvi algumas notícias da igreja com os irmãos, estou abatido. Mas, não destruídos. Não destruídos. Isso é um casal ministro da nova aliança. Isso inspira outros. Eu quero hoje à noite, irmãos queridos, falar uma palavra para não colocar nenhuma pressão em vocês. Você não é obrigado a experimentar isso. Deus também não exige isso de você. Você não deve sentir, agora esse é o padrão, tem que ser assim, assado. Não. Deus ama você, Deus quer aperfeiçoar você. E Deus tem o seu tempo para você. Mas Deus quer que você tenha essas experiências. Então não se cobre. Eu falei isso ontem à noite e hoje de manhã para os irmãos que querem ser os cuidadores de casais. Não se cobrem. Não façam cobrança de si. Eu tenho que ser assim. Não. Busquem o Senhor. Sejam felizes diante do Senhor. Servindo com alegria. Conhecendo a sua capacidade, a sua porção. Deixa Deus trabalhar em vocês. Mas com certeza, não fiquem parados no mesmo lugar. Deixa Deus levar vocês para o próximo nível. Continuando a leitura. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Aqueles que Deus quer levar para um próximo nível. Num patamar mais elevado, ou num nível mais profundo, o morrer de Jesus opera em nós, matando em nós todas as coisas naturais. Para quê? Para produzir a vida. Sem morte não há vida. É o princípio da semente. Uma semente para ficar aqui na mesa para sempre, está lá viva, mas, quer dizer, não vai produzir vida. Vai ficar só aquele grão para sempre. Mas se a semente, o grão de milho, o grão de trigo, você coloca na terra, ela morre. E quando morre, o germe nasce e produz muitos grãos. Esse é o princípio, irmãos, do caminho apertado, da porta estreita. É produzir vida. Não é produzir volume, é produzir vida. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Deus vai entregar a morte àqueles que estão mais maduros, àqueles que crescem. Não se preocupem. Deus vai entregar a morte. Não é morte física, não. É morte da alma mesmo. São sofrimentos. Deus sabe o que você precisa.
Se você é novo, não se preocupe, Deus não vai fazer você passar por isso. Mas se você já tem algum grau de maturidade, Deus vai fazer você passar isso para que você seja entregue à morte, para que também a vida de Jesus se manifeste em seu corpo mortal. O objetivo final é que como ministros, casais ministros da nova aliança, a vida de Jesus apareça. E essa vida de Jesus faz milagres. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. A questão é se você crê. Você crê? Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco como vencedores. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes por causa do tempo, eu vou ler, eu acho que essa leitura já é suficiente. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos para a glória de Deus. E muitos vão agradecer a Deus pelo testemunho de vocês, pela vida de vocês, pela vida que vão receber de vocês. Aí versículo 16, é de grande encorajamento. Por isso não desanimamos. Vamos repetir isso juntas? Por isso, amém. De novo. Que tal o marido falar para a esposa para o marido? Por isso não desanimamos. Por que não desanimamos? Porque temos esse ministério. Ministério da nova aliança. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Daí vem uma palavra muito encorajadora, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a tribulação pela qual nós passamos. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, a maioria dos cristãos não passa por essa tribulação não. Hoje, aí fora, muitos cristãos estão naquela ilusão, que ser cristão é tudo bem, é ter muita saúde, muita prosperidade, essa é a meta deles. Mas aqueles que Deus quer usar, vai passar por essa tribulação. Só que você precisa saber que é leve. Leve? Bom, tudo é relativo. 1 quilo é leve ou não? 100 quilos é leve? Bom, 100 quilos comparado com 100 toneladas é leve. Tudo depende, tudo é relativo. Leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. É esse peso de glória, quando você vê, puxa, aquela tribulação foi leve. Porque produz eterno peso de glória. E Deus quer produzir na igreja hoje, irmão. Nós precisamos crer nisso, estamos caminhando para isso. Vai chegar o momento que nós vamos ter o peso da glória na igreja, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Nós precisamos ter olhos do Senhor para ver as coisas invisíveis, não só viver no visível, nas aparências, mas ver o invisível. Moisés, em Hebreus fala que Moisés pôde ver o invisível. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Isso sim é muito encorajador. Antes, como Deus é fiel. Deus é fiel? Ele é fiel. O que Ele promete, Ele vai cumprir. A nossa palavra para convosco não é sim e não. Deus é fiel. Ele não fala sim uma hora e não na outra hora. Por isso que é importante conhecer as promessas de Deus. É importante conhecer a palavra de Deus. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Queridos casais, ministros da nova aliança, em Cristo, sempre nele houve o sim.
Hoje à noite eu quero dizer para vocês, vocês como ministros da nova aliança, em Cristo, nele há o sim. Há o sim. Porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são? Você sabe contar quantas promessas de Deus há? Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem em Cristo o sim. E precisamos tomar posse disso. Porquanto também por Ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Eu vou explicar o que quer dizer isso. Deus promete. Cristo fala sim. E nós dizemos amém. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem Ele o sim. Mas não acaba aí. Porquanto também por Ele é o amém para a glória de Deus, por intermédio de quem? Por nosso intermédio. Então, Deus promete todas as promessas. Cristo confirma dizendo sim. E nós, em Cristo, dizemos ao Pai, amém. E tudo se cumpre. Esta noite estamos aqui para dizer amém ao nosso Pai. Que tal dar 3 grandes améns para o nosso Pai? Amém! 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 É para a glória de Deus. Deus ama quando nós, como ministros da nova aliança, como casais ministros da nova aliança, Deus vai dizer, vocês viram? Vai dizer para todo o universo, vocês viram? Vai dizer para Satanás, vocês viram? Em Brasília tem 175 casais ministros da nova aliança que disseram amém para minhas promessas. Mas não só isso. Aquele que nos confirma convosco, aquilo que nos vincula, que nos conecta convosco. Deus conecta os apóstolos aos santos. Mas não só conecta os apóstolos aos santos, mas conecta os apóstolos aos santos e juntos são conectados a Cristo. Essa conexão é que Deus quer entre nós. Hoje à noite estamos aqui para nos conectarmos como uma rede de casais para cumprir as promessas de Deus, para levar a cabo o propósito de Deus. Estamos conectados aos apóstolos e juntos estamos conectados a Cristo. Não só isso, Ele também nos ungiu. É Deus que nos conecta com os apóstolos, conecta os apóstolos conosco e nos conecta todos a Cristo. E também Cristo é aquele, Deus é aquele que nos ungiu. Não só nos ungiu, mas também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu quero que vocês saibam esta noite que vocês foram ungidos por Deus, através do Espírito. Foram ungidos quando? Quando Cristo, Filho de Deus, foi ungido, nós também fomos ungidos para uma missão. Salmo 133 fala que o óleo que desce da cabeça até a barba de Arão desce até a orla das suas vestes. Quando o Filho foi ungido, todos nós fomos ungidos com Ele. Então você foi ungido hoje à noite para a missão que Deus tem para você. Cristo foi ungido para a missão e você também foi ungido para a missão. Quando nós somos ungidos com o Espírito. Essa é uma questão de essência. A essência do Espírito de Deus foi derramado para dentro de nós. Isso é como uma pintura, pintar a casa, é a primeira demão. Então nós já estamos ungidos, mas não só isso. O versículo 22 fala, o que também nos selou. E vários outros versículos confirmam que o selar é contínuo. O selar é a segunda demão, terceira demão, quarta demão. Acrescentando cada vez mais os elementos divinos a nós. Daí, a unção é para transmitir a nós a essência de Deus. O selar é para que nós tenhamos a expressão de Deus. Como casais ministros da nova aliança, nós temos a essência de Deus. Fomos ungidos. Mas juntos, quando servimos,
passamos pelas tribulações, Deus nos sela, demão após demão, e nós nos parecemos cada vez mais com o Senhor. Você se lembra que o irmão Dong falava das roupas, das vestes brancas da noiva? Que a noiva está preparando suas vestes, está bordando, e também que quando o Espírito sela, a roupa vai ficando cada vez mais branca. Ele está nos selando continuamente. E ele termina dizendo o seguinte: e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Irmãos, isso é tremendo, isso é uma visão, tem a ver com a palavra da glorificação. Essa é a nossa chegada final, como casais ministros da nova aliança, nós mesmos e todos aqueles outros casais a quem vamos ajudar. Nós precisamos saber o seguinte: quando Deus nos sela, Ele nos marca, dizendo, propriedade de Deus. Todos nós estamos selados. Os 175 casais, 350 pessoas aqui. Não, 350 pessoas aqui, todos com o selo de Deus. Esse selo é para garantir para Deus. Ele quer uma garantia, Ele quer saber, Ele quer herdar vocês, quer herdar a mim, quer herdar a todos nós. Então Ele põe a marca dele. Ele tem medo que não fique bem claro, então Ele põe a marca aqui na cabeça, na fronte, no braço, no peito, vai marcando. Propriedade de Deus, propriedade de Deus. Tem certas áreas que nós não deixamos Ele tocar, Ele não toca, mas é quando a gente se entrega, Ele carimba lá também. É nosso espírito, alma e corpo, mente, emoção, vontade, está tudo carimbado. Pertence a Deus, pertence a Deus. Mas não é só isso. Ele fala também que o próprio Espírito, que por um lado é o que nos sela, nos marca, também o próprio Espírito é o penhor nosso, para garantir que um dia nós vamos herdar a Deus. Quando você vai tomar um empréstimo do banco, então o banco quer a penhora dos bens. Você tem que penhorar a sua casa, o seu carro, a sua moto. Se você não pagar o empréstimo, daí ele fica com os seus bens. Pois bem, quando Deus nos salvou, Ele nos deu um penhor também. É uma garantia para nós que um dia você e eu vamos herdar o Senhor. Vamos herdar a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, tudo isso faz parte do ministério da Nova Aliança, no qual, como casais, nós somos tais ministros. E para terminar, eu vou pedir para os irmãos projetar aquela tabela, tá? Isso tem a ver com a nossa vida, como ministros, como casais ministros da Nova Aliança. Vamos abrir agora em 2 Coríntios capítulo 3. Tá? Temos um viver também. O nosso serviço tem que ser assim como essa tabela fala, e o nosso viver também, como marido e esposa também. Nessa parte final eu vou aplicar para o nosso viver, mas também se aplica ao nosso serviço. Temos aqui a comparação, isso é 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 11, a comparação entre o ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança. Como casais ministros da nova aliança, nós experimentamos esses contrastes. O ministério da antiga aliança foi escrita com tinta. A nova aliança foi escrita com o Espírito do Deus vivo. Qual é a diferença? No nosso casamento, nosso relacionamento, não é o que está em tinta, não é o que está no certificado de casamento, algo formal, algo legal. Não, é algo cheio de vida, algo dinâmico. Nós estamos casados e o que nos une não é aquele papel. Claro, aquele papel tem um valor legal. O que nos une é o Espírito do Deus vivo. Somos cartas vivas, não escritas com tinta, mas Deus todo dia está escrevendo em seu coração, no meu coração, com o Espírito do Deus vivo. Na antiga aliança, o ministério da antiga aliança foi escrito em tábuas de pedra, algo frio. O nosso casamento não pode ser frio. Infelizmente, irmãos, às vezes com o tempo, com a rotina, fica algo frio. Não. A nova aliança foi escrita em tábuas de carne, algo vivo, algo que tem um calor humano. Então, o nosso casamento, como ministro da nova aliança, no serviço também é a mesma coisa, mas estou falando para o casamento nosso,
como marido e mulher, o nosso relacionamento não deve ser um relacionamento em tábuas de pedra, algo frio, algo sem vida, mas deve ser algo escrito em tábuas de carne, algo que tem a circulação do sangue, algo que tem o calor humano. O ministério da Antiga Aliança, no ministério da Antiga Aliança, suficiente é a nossa suficiência, a suficiência. Então o versículo fala, vamos ler, irmãos. Vou ler para vocês, daí a gente continua. Começamos porventura outra vez, capítulo 3, versículo 1. Recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de nós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida em nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, nós não somos capazes. A suficiência não vem de nós. Então, se você não está no ministério da Nova Aliança, você se sente capaz. Você faz 1001 promessas, mas você não consegue cumprir. Isso depois traz um desgaste no casamento e depois tem separações. Eu fico assim alarmado, irmãos, triste de ver separações cada vez mais frequentes na igreja. Casais jovens, casais mais antigos, casais 40 anos de casado separando. Se perdeu, irmãos, perdeu o Espírito de Deus vivo, perdeu a parte humana, do calor humano, da carne, da tábuas de carne, se tornou algo frio. E a suficiência, talvez com muito conhecimento, muito tempo de vida da igreja, as pessoas se sintam suficientes em si mesmo. Não, nós como casais ministros da Nova Aliança, a nossa suficiência não vem de nós, vem de Deus. Vem de Deus. Como nós lemos no capítulo 1, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Tá, vamos continuar. Versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então a quarta linha da tabela fala, não da letra, mas do Espírito. Muitos casamentos estão na letra. Cobranças. Certo e errado. Marido e mulher brigando. Tudo na letra. Como se fossem advogados, como se fosse um tribunal. Julgando, condenando. Não, irmão, nós somos casais ministros da Nova Aliança. O nosso casamento tem que ser no Espírito. No Espírito tem amor, no Espírito tem perdão, no Espírito tem a compaixão, tem a compreensão, tem a empatia. Versículo 6 no final, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando está na esfera da letra, a gente vai matando o casamento, matando. Mas quando a gente vive no Espírito, a gente vai dando vida para o casamento. E o casamento vai ficando cada vez mais vivo, mais cheio de vida. Eu ilustro, sempre ilustrei, porque é uma coisa que me impressionou. É que nem uma planta. É que nem uma planta. O casamento é uma planta. Você não rega a planta, as folhas começam a cair. Depois a planta fica sequinha. E a terra, irmãos, fica tão seca que você derrama água, nem a água consegue entrar mais. Você tem que pegar um garfo e furar para a água poder entrar. Porque faz tempo que não rega. E seca. Eu sei que, eu já falei isso, eu falo de novo, o português tem essas características, né? Quando o casamento começa, quando estão namorando, estão noivos, e no começo do casamento é amor para cá, amor para lá, querido, e para cá, querida, para lá, pega na mãozinha, pega na mão aqui, pega na mão ali, depois de vários anos de casamento, só pega no pé. Só pega no pé. Quando no começo do casamento tem uma plantinha ali, querido, essa folha sua está empoeirada, deixa eu limpar. Daí pega um paninho, pega o borrifador e limpa, tira a poeira, né? Daí a esposa olha para o marido, querido, olha, tem uma lagarta na sua
folha, deixa eu tirar a lagarta. E mata a lagarta. Depois de vários anos de casado, daí o marido vai para a esposa: ô querida, sua folha está cheia de poeira. Pum! Arranca a folha. Daí a esposa olha para o marido: tem uma lagarta na sua folha. Pum! Arranca a folha. E depois de vários anos, a plantinha está peladinha. Não tem mais folha nenhuma, porque já arrancaram todas as folhas. E a gente não entende: o amor morreu, não tem mais amor, não sei o que lá. Não, irmãos. A letra mata, mas o espírito dá vida. Eu quero alimentar o meu casamento, eu quero regar meu casamento, eu quero falar palavras de carinho. Nós, os homens, precisamos aprender isso. A falar palavras de carinho. Reconhecer as necessidades. A gente falou, né? No aperfeiçoamento ontem à noite e hoje de manhã, que quando a gente cuida de casais, precisa saber identificar as necessidades dos casais novos, dos casais enfraquecidos da igreja. Tem vários tipos de casais. Casais novos estão entrando, casais novos cristãos, casais novos que eram incrédulos, mas se converteram ao Senhor. São níveis diferentes de necessidades. Casais normais que estão se reunindo tão fortes, a gente precisa fazer o trabalho de preventivo, de manutenção, cuidar bem dos irmãos. E tem casais de irmãos que estão na vida da igreja há muito tempo, mas se enfraqueceram. Passaram por tribulações, não aguentaram e se enfraqueceram na fé. Então tem que cuidar. Então a gente falou que precisa identificar as necessidades de todos os casais. Mas também, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Internamente, marido e esposa também precisam identificar as necessidades um do outro. Tem muitas necessidades. E precisamos ser sensíveis. Sensíveis. Eu estou aprendendo, ainda estou aprendendo. Leva a vida inteira para aprender, mas de vez em quando a gente é um pouco devagar. Tem que aprender. As esposas gostam que o marido elogie a roupa delas, o cabelo delas. Daí ela vai lá, faz o cabelo, quando volta, eu não falo nada. Eu fui criado desse jeito. E ainda na família má. Eu fui criado desse jeito. Eu, o Miquel, o Jonas, Salomão, todos somos criados desse jeito. Então é um aprendizado. Eu estou aprendendo. Daí minha esposa não aguenta mais. Daí não observei, não fiz nenhum comentário. Ela fala: tem alguma coisa diferente em mim? Olha assim. Você parece que está com a mancha vermelha aqui. Não, né? Querido, eu fiz o cabelo. É mesmo, que bonito. Tarde demais. Mas às vezes também eu não sou muito sincero, né? Daí ela volta, toda assim, daí eu falo: querida, o seu cabelo está lindo. Eu não fiz o cabelo hoje. Então precisamos cuidar. Trocar palavras de carinho, ser um cavalheiro. A esposa também saber o que o marido gosta, e assim por diante, né? A letra mata. Não viver na letra, no legalismo. O meu tio uma vez falou para mim, e eu me arrependo de ter dado ouvidos para ele. Ele casou bem antes de mim, né, meu tio? Eu morava em Carazinho, ele se casou. Daí ele brigou com a sua esposa pela primeira vez, daí segunda vez, terceira vez. Daí depois ele veio dar um conselho para mim: Essa, quando você se casar, você precisa ganhar a primeira briga. Isso estabelece, como é que é? Isso estabelece a precedência. Precedência. Se você perder a primeira briga, você já era. Não estamos aqui. Isso é letra. A letra mata. Você quer matar o seu casamento? O espírito da vida. Continuando. E se o ministério de morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então o contraste aqui é o ministério de morte e o ministério do Espírito. Claro, irmãos, se a gente vive na letra, a gente mata o casamento, o resultado é a morte. O casamento morre, não tem mais solução depois.
Uma vez, um casal veio na minha casa pedir ajuda. Eles queriam se separar. Geralmente eu faço o seguinte, a primeira pergunta que eu faço, olho para a esposa e eu sim pergunto na queima-roupa, e eu quero uma resposta rápida. Você anda com seu marido? Ela fala, amo. Puxa, eu disse, então tem esperança. Eu penso dentro de mim. E pergunto ao marido, você ama sua esposa ainda? Ele, puxa, já sei, tá mal. Mas se os dois dizem, amo, então tem solução. Daí o que eu uso, a ilustração, eu já contei para vocês, mas não custa repetir, tem alguns talvez que não ouviram. Quando eu era criança, eu aprendi muito com meu pai. Eu vejo as situações da lavoura, tudo, e eu aplico tudo para a parte espiritual. Uma vez, o capataz lá da fazenda do meu pai, no Rio Grande do Sul, lá chama de granja. Não é granja de galinha, é granja para plantar soja, milho, trigo, assim por diante. Havia lagarta, deu ocorrência de lagarta na soja, e ele preparou o veneno e foi aplicar. Só que ele errou. Em vez de pegar o balde de inseticida, ele pegou o balde de herbicida. E pulverizou a soja. E dessecaram todas as folhas. E as folhas caíram. Ele ficou desesperado. Correu para a cidade, veio de trator, não tinha carro naquela época. Foi de trator para a cidade chamar meu pai. Meu pai foi para lá e quando viu aquela curva inteira de soja, toda desfolhada, meu coração do meu pai derreteu. Daí a solução era passar grade, naquele tempo para fazer isso, passava grade e replantar. Seria um prejuízo muito grande. Mas meu pai daí foi pedir ajuda de um engenheiro agrônomo para consultá-lo. Ele foi lá, se ajoelhou, meu pai achou estranho que ele se ajoelhou e olhou a plantinha e falou assim, seu Samuel, o nome do meu pai era Samuel, seu Samuel, você crê em Deus? Meu pai falou, sim, eu sou cristão, eu creio em Deus. Então reze para seu Deus para chover logo. Se chover, ainda tem esperança para essa soja. Meu pai falou, como? Está tudo seco. Falei, se ajoelha, seu Samuel. Meu pai se ajoelhou e ele mostrou, está vendo a pontinha da soja? Em cada pé de soja, bem na pontinha, tinha uma folhinha do tamanho de um grão de arroz. Verdinho, verdinho. Por quê? Porque aquele herbicida era por contato. E você sabe, existe algo que chama tensão superficial. É por causa dessa tensão superficial que algumas formiguinhas podem andar em cima da água. Vocês já notaram? Quem já viu isso? Então, isso chama tensão superficial. Daí tem uma tensão e não cola, não pega. Porque no momento que a perna da formiguinha molhar e furar aquela água, ela vai afundar. Então aquele veneno, aquele herbicida não grudou na folhinha lá de cima. E a morte, dessecação era por contato. Não é sistêmico, não é absorvido pelo sistema, é por contato. Daí meu pai foi para casa e pediu para todos nós orarmos. Toda a família orou. E choveu. Uau, choveu vários dias. Passado algumas semanas, todas as folhas voltaram. Então eu falei para esse casal, eu estou notando que vocês ainda têm uma última folhinha. Vocês arrancaram todas as folhas, mesmo essa última folhinha. Não arranque mais. Regue. E vai voltar. E esse casal hoje está vivendo feliz na vida da igreja. Então, a letra mata e o resultado é a morte. Mas o espírito dá vida. E por fim, vamos ler versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Na antiga aliança, o nosso relacionamento é de condenação. Quando está em condenação, o marido condena a mulher, mulher condena o marido, um pega no pé do outro, só tem briga e assim por diante. Mas nós somos casais ministros da nova aliança. É justiça. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como ministro da nova aliança, nós somos ministros da justiça. Ou seja, estamos bem com Deus e estamos bem uns com os outros. E por fim, versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, no ministério da antiga aliança, quando o casamento está na antiga aliança, a glória é desvanecente, ou seja, o casamento acaba. Teve a sua glória,
mas o amor morreu e o casamento desvanece, apaga. Mas o casamento, um casal ministro da nova aliança, o casamento tem glória permanente. O casamento dura até a volta do Senhor. E a glória é cada vez mais sobreexcelente. Então, queridos irmãos, quem que nós somos? Casais? Repetindo, nós somos casais, ministros da nova aliança. Amém. Eu termino aqui essa palavra, queridos irmãos. Graças a Deus, deu para terminar dentro do prazo. Eu passado muita informação para os irmãos. Espero que não seja só informação, que os irmãos possam ter sido tocados. Que essa palavra que foi falada hoje é diferente das outras palestras de casais que eu tenho dado. É para levar os irmãos a perceber a importância de cada um de vocês. Deus está produzindo em vocês, formando vocês como ministros, casais ministros da nova aliança. Para salvar outros casais. Para ser fatores de mudança neste mundo. Isso vem através do sofrimento. Do lado positivo, as experiências das riquezas de Cristo. Do lado negativo é para dar sustentação aos sofrimentos de Cristo. Que mais? As pressões que nos consomem por fora. E que mais? O trabalho aniquilador da cruz. Isso é que torna a nossa experiência sólida. Nós vamos poder experimentar em Cristo em toda e qualquer situação. Isso traz você num patamar elevado e produz em você esse ministério da nova aliança, que é um ministério que tem glória permanente. E o resultado é que muitos casais serão ajudados por vocês a entrar nessa corrida. Mas essa corrida, eles vão entrar nessa corrida passando pela porta estreita. E essa corrida num caminho apertado. Nós, graças ao Senhor, estamos todos juntos. Todos juntos. Eu me sinto privilegiado de estar correndo essa corrida junto com vocês. Amém? Então vamos assumir o compromisso diante do Senhor, estar engajados, assumir o compromisso e também estar focados. E também, nesta região, vamos todos correr juntos, ajudando uns aos outros, sem distinção de localidade, micro-região. Claro, de uma maneira prática, vamos servir, vamos trabalhar juntos na mesma micro-região, na mesma localidade, mas sabendo que somos um exército como um todo, andando juntos para chegar à meta. E um dia vamos cruzar a linha de chegada. E vamos receber o prêmio do Senhor, e vamos receber o galardão, por termos cumprido o nosso ministério da nova aliança. Deus abençoe todos vocês. Louvado seja o Senhor.